queria aprender dicas básicas para despertar a minha criatividade, para que eu possa, a partir desses pontos, desenvolver, sair do canto. Vamos, isso é o ponto de partida, não é isso? Ok. Só complementando, eu sou amiga da Eva, assim, tornar histórias interessantes, tipo como eu senti dificuldade. Aquela a gente estava sobre a história de Moisés, sabe? Aí aquela substituição aí Josué fica no lugar de Moisés, assim, uma coisa que a gente, como é que eu vou tornar isso bem legal para a criança? Porque foi em capítulos, sabe? O mar se abriu, é legal, mas tem coisas assim que a gente é difícil. Como é que eu vou tornar isso legal, interessante? Como é que eu vou fazer para tornar algumas passagens da Bíblia que não tem tanto, mas quando a gente está contando a história do capítulo, chega aquela parte dele. Tem que contar. Pois é, o que é que eu faço para ficar bem legal isso? Certo. Sabe? Uma coisa que... Ok, tá, então vamos lá. Você está querendo pontuar isso, essa questão aí. O que faria nesse caso? Tá? Não me deixe esquecer. Vamos lá, mais 3 pessoas, por favor. Seu motivo. Ela quer ideias básicas, que são ponto de partida, os fundamentos visuais para poder desenvolver o potencial que ela tenha, né, o que Deus tem para ela, ideias para tornar a lição interessante. Quando a história não é muito envolvente, né? Como tornar a lição dinâmica e envolvente. O que mais? Mais alguém? As 3 pessoas, por favor. Fazer com que as crianças, que eu dou aula visual, né? Fazer com que as minhas crianças participassem mais, interassem, como criança gosta de diversão, né? Se tornasse aquilo mais interessante para eles. Ok, então isso aí, bom, os próprios visuais vão ajudar nisso, tá? Tem as atividades lúdicas, se você está pensando na participação, né, que iriam complementar. Vamos ver o que pode fazer a respeito. A minha curiosidade, meu desejo é também de conhecer mais o material, né? O que a gente pode fazer com relação àquele material, porque às vezes a gente tem uma criatividade, mas a gente não sabe o que usar para fazer, né? O material. Assim, uma coisa mais prática, né? Porque a gente encontra assim, coisas assim, às vezes que a gente procura, né? E assim, o que fazer com aquilo? Isso, e também fazer com que as crianças mesmo construam também. Após a lição bíblica, eles têm uma hora de interação, que a gente pode também fazer com eles. Construir, trabalhar dentro do que a lição foi estudar. Super, uma fixação. Muito bem. Então, rapaz, aqui. Outra coisa também é combinar as cores. Por exemplo, qual o tipo de papel que vai combinar com aquele tipo de canetinha que a gente vai usar para poder escrever as músicas. Tá certo. Então, a primeira coisa é não usar canetinha para escrever. Essa aí já ajuda bastante. Nós temos pincel atômico, eu tenho alguns aqui. A gente nunca usa esse pincel de ponta fina que dá esse tipo de traço aqui para fazer letras, tá? Porque esse tipo de ponta só serve para você fazer letras cursivas, tá? E a letra cursiva, ela é totalmente inadequada para o visual usado como ilustração. Primeiro as crianças aprendem a fazer letras, elas primeiro aprendem a reconhecer essas letras, primeiro dos maiúsculas, no processo de alfabetização atual, depois maiúsculas e minúsculas, depois elas aprendem a escrever com essa letra, e aí numa outra fase da alfabetização é que elas vão aprender a escrever as letras de caligrafia, não é? Antigamente, a gente aprendia, quando o povo aprendia, o brasileiro era alfabetizado na cartilha de ABC, né? Então a gente naquela época aprendia primeiro a reconhecer e escrever essa letra, e depois a gente começava a ler nos livros que chamavam de letra de forma, né? Mas hoje não, o processo é daqui para cá. Então essa letra é inadequada para fazer visuais e para apresentar visuais para as crianças. Então vamos lá. Assim, uma última pessoa, gostaria de ser você. Eu acho que também seria uma ideia interessante a gente aprender a adequar o visual para a faixa etária. Porque, por exemplo, que a gente trabalha na igreja, crianças bem pequenas, a partir de 1 ano, 2 anos. E a gente também não pode poluir muito o visual, porque a criança ainda está desenvolvendo os sentidos, né? E os crianças maiores também, de 9, 8, assim, adequar mesmo o visual para apropriar na história e fazer com que elas prestem atenção. Sim, então quando você olha visuais, primeiro, você pega desenhos e objetos feitos para bebês, não tem detalhes, tá? Não é uma boneca Barbie.
o brinquedo para bebê, ele é simplório, ele é muito básico, ele não tem detalhe nenhum. Primeiro porque a criança muito pequena, ela não liga para detalhe, tá? Ela percebe a coisa como um todo, ela não se liga em detalhe. Então, o desenho para a criança pequena também não precisa estar cheio de detalhe não, tá? Ele é o mais limpo possível. Quando você vê material editorial feito para criança pré-escolar, para colorir, cheio de detalhe, aquela borboleta cheia de voltinhas, de detalhezinho, não foi feito pensando em criança de 4 anos, tá? De 3, 4 anos pintar. Aquela cena lá da criação, com aquele monte de detalhezinhos, né? Aquela cena que tem o Adão, a Eva e as borboletas, os passarinhos, e tudo cheio de detalhezinhos, com as penas do passarinho e o riozinho com o peixe, as escamas do peixe. A Eva tem o olho com sobrancelha e aqui são risquinhos assim. Não foi feito pensando em criança, tá? A folhagem para a criança pequena são só a forma da folha sem detalhe, não tem o pelo do animal, não tem a unha, tá? O olho é só geralmente um pontinho preto, não tem detalhe, um tom grosso, áreas grandes, mais ou menos limpas para eles pintarem. E quando você usa visual para criança, também deve ser assim uma coisa mais limpa. Esse visual eu fiz numa época que eu ainda colocava muito detalhe, mas já estava pensando em cores vibrantes também. Essa coisa de cores pastel para criança, azul bebê, rosa bebê, aquele salmão, aquele amarelo clarinho, creme, não é? Aquilo é para ambiente de quarto de criança, porque o quarto é um lugar calmo, para tranquilidade, para descanso. Mas não pense que criança gosta daquelas cores, tá? Criança de bebê, criança de 2, 3 anos, aquelas cores são as coisas mais sem graça para eles que existem, tá? Aquilo ali é para criar tranquilidade. Cores pastel, elas criam tranquilidade, descanso, elas desestimulam o cérebro, tá? Mas o que a criança gosta é de cores vermelho, laranja, amarelo, azul, royal, sabe? Você pega brinquedo para bebê, aqueles de plástico, de borracha, todas cores vibrantes, tá? E eles vão sempre escolher a cor mais vibrante. Então, cores para criancinhas são cores vivas, tá? Para chamar a atenção delas. Esse visual eu fiz para o meu filho, Canto com a Florzinha de Jesus, quando ele tinha nenhum ano. Ele gostou tanto que comeu os 4 ou 5 primeiros que eu fiz. Então, aí mais tarde, ele agora tem 14 anos. Então, mais tarde eu fiz para lado visual. Vocês conhecem o Canto com a Florzinha de Jesus? Não tem letra, né? Bebê não sabe ler. Então é assim. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. E para os meninos que não querem ser florzinha, sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Eu ouvi vocês cantarem agora, eu me dei conta. Aqui eu posso falar Jesus, não é? Então, é verdade. Quando eu cheguei em São Paulo, há 20 anos atrás, o professor do seminário disse: você é nordestino, não é? Eu disse: sou, como a senhora descobriu. Que você pronuncia o O e o E abertos. Aí eu disse: O e E abertos? Sim, aberto. Sim, não seria aberto? Aí ela: não, é aberto. Não, aberto não é nordestino, você deve falar aberto. Você aqui fala tudo fechado, não é não? Não, é aberto mesmo. Aí eu digo: então você também fala aberto, né?